independentemente do que façam os outros partidos, o Chega não alinhará amanhã pelo derrubo do Governo ou pela não entrada em funções do Executivo de Luís Montenegro. Queiramos ou não queiramos, o Chega queria vencer estas eleições, mas não venceu. O país queria outro governo, mas deu a este um voto de confiança que deve ser respeitado. Se eu concordo com isso? Não. Se eu acho que o governo está bem entregue ao primeiro-ministro Luís Montenegro? Acho que não. Se acho que a ética, a transparência e a luta contra a corrupção estão salvaguardadas com Luís Montenegro? Acho que não. Se a luta contra a subsidiodependência está salvaguardada com Luís Montenegro? Acho que não. Porém, não posso contribuir, nem o Chega poderá contribuir para um ambiente de permanente caos e instabilidade política em Portugal. Por isso o Chega, amanhã, não viabilizará a moção de rejeição apresentada pelos partidos de extrema-esquerda a este Executivo e dará o benefício da dúvida a este Governo, procurando garantir, porém, que a fiscalização é permanente e que o escrutínio ao Governo é permanente, independentemente dos seus visados, e doa a quem doer. Gostava de me referir, por fim, às manifestações que ontem tiveram lugar em vários pontos do país e à forma como foram tratadas pela comunicação social e pelo poder político em Portugal. Começar por referir, neste dia que antecede a discussão e a votação do programa de governo na Assembleia da República, que o Chega deixou claro, desde as eleições do dia 18 de maio, que assumiria o lugar que os portugueses lhe atribuíram, o lugar de liderança da oposição em Portugal e de partido líder dessa oposição no Parlamento português. Amanhã vai a discussão, precisamente, o programa que o governo de Luís Montenegro traz ao Parlamento como nova governação do país. O Chega tem sido claro desde o início nesta matéria. Este não é um bom governo, este é um governo que deixará o país praticamente na mesma, com os mesmos problemas de insegurança, de estagnação económica, de corrupção e de imigração que tivemos nos últimos anos. Há que olhar para o contexto nacional e ter uma atitude de responsabilidade perante esse contexto. Este é um governo de continuidade e este é um programa de governo de continuidade. Exige-se a crítica e exige-se a sugestão e a proposta de melhoria. É isso que o Chega nunca deixou nem nunca deixará de fazer. A capacidade de olhar para um programa de governo num contexto de instabilidade permanente e consiga garantir que o país tem uma alternativa política, mas ao mesmo tempo que é capaz de assumir e criticar aquilo que está errado. O país que vivemos e o país em que estamos não tem tido dias fáceis. De onda de violência em onda de violência, de salários baixos, de pensões baixas em pensões baixas, de instabilidade em instabilidade, o país parece não encontrar um rumo. Enquanto líder da oposição, o Chega tem um dever. O dever de apontar o caminho e de criticar o que está errado. Mas também o dever de não ser promotor de instabilidade política em Portugal. Por isso, o Chega, tal como eu próprio tive a oportunidade de anunciar, não viabilizará amanhã a moção de rejeição apresentada pelo PCP, quer por outros partidos de extrema-esquerda, ao Executivo. Não há nenhuma alternativa proposta por esses partidos ao Governo e, mesmo que houvesse, seria uma má alternativa política. São partidos irresponsáveis, cuja expressão é pouca e que têm apenas, na sua representação, os nichos de radicalismo que querem destruir por destruir, atirar abaixo por atirar abaixo. Não é essa a atitude do Chega. O país precisa de um governo melhor, o país precisa de um primeiro-ministro melhor, com mais ética e com mais transparência. Precisa de mais soluções para o crescimento económico. Precisa de mais soluções contra a corrupção. Precisa de mais soluções contra a imigração descontrolada e para a insegurança. Mas não é a derrubar por derrubar, não é a destruir por destruir, não é com votos atrás de votos que se consegue qualquer resolução para os problemas do país. Por isso, o Chega não tem dúvidas de que este não é um bom programa de governo.
Desde as questões mais básicas do crescimento económico, da falta de ambição no crescimento económico, mesmo neste cenário internacional, até à capacidade de ter um programa de governo eficaz na luta pelo despesismo, contra o despesismo do Estado e contra a corrupção que graça em todos os níveis do Estado, ou até na capacidade de ouvir as propostas do Chega, de lutar contra a imigração descontrolada e, olhando para essa imigração descontrolada, para a insegurança que graça em muitas das terras do país, o Chega não pode alinhar, nem deverá alinhar, face ao voto que lhe foi atribuído no dia 18 de maio, em soluções de permanente instabilidade do sistema político. O país está farto de eleições, o país está farto de instabilidade e quer soluções reais para os seus problemas. Sim, este não é um bom programa de governo. Não é um bom programa para as regiões autónomas que ficam esquecidas e ignoradas. Não é um bom programa para a maioria das autarquias, que vê a incapacidade do governo de executar o PRR e de fazer investimentos estruturais concretizado. Não é um bom orçamento para a maioria das pessoas que gostava de ver um fim ao clientelismo e à subsídio-dependência do país e continua a afirmar uma solução de distribuir por todos aquilo que é cobrado a alguns, os que trabalham e os que pagam impostos. Por isso não é um bom programa de governo. Mas o Chega deu um compromisso no dia 18 e nos dias que lhe sucederam, de que seria um farol de luta, de oposição, mas também de estabilidade, e que não contribuiria para a destruição pela destruição ou para a criação do caos político em Portugal. Por isso, independentemente do que façam os outros partidos, o Chega não alinhará amanhã pelo derrubo do governo ou pela não entrada em funções do executivo de Luís Montenegro. Queiramos ou não queiramos, o Chega queria vencer estas eleições, mas não venceu. O país queria outro governo, mas deu a este um voto de confiança que deve ser respeitado. Se eu concordo com isso? Não. Se eu acho que o governo está bem entregue ao primeiro-ministro Luís Montenegro? Acho que não. Se acho que a ética, a transparência e a luta contra a corrupção estão salvaguardadas com Luís Montenegro? Acho que não. Se a luta contra a subsídio-dependência está salvaguardada com Luís Montenegro? Acho que não. Porém, não posso contribuir, nem o Chega poderá contribuir para um ambiente de permanente caos e instabilidade política em Portugal. Por isso o Chega, amanhã, não viabilizará a moção de rejeição apresentada pelos partidos de extrema-esquerda a este Executivo e dará o benefício da dúvida a este Governo, procurando garantir, porém, que a fiscalização é permanente e que o escrutínio ao Governo é permanente, independentemente dos seus visados, e doa a quem doer. Gostava de me referir, por fim, às manifestações que ontem tiveram lugar em vários pontos do país e à forma como foram tratadas pela comunicação social e pelo poder político em Portugal.